Reis, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero falar nessa noite sobre Elias, e quero falar também sobre a igreja. Quem é a igreja? Você pode dizer assim: a igreja sou eu? Você pode dizer? Amém. Que igreja bonita, hein? Amém? Então você é a igreja. Eu quero falar sobre Elias e quero falar sobre a igreja. Eu quero dizer, ali estudando sobre Elias, que aqui ele representa aqui um símbolo da igreja hoje. Eu quero trazer uma comparação aí, falando de Elias e da igreja do Senhor Jesus, que somos. Fala para o irmão, você é a igreja. Olhou bem para ele? É bonita essa igreja aí? Que legal. Então vamos lá. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Vamos lá. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Atibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Feche teus olhos, você pode manter aí a tua Bíblia aberta. Vamos ler ainda alguns versículos nessa noite, e você vai poder compreender aquilo que Deus vai estar ministrando nessa noite. Feche teus olhos, faça uma oração aí no seu lugar, peça que Deus fale no seu coração. Eu não conheço o que você veio buscar, o que está no interior do teu coração, mas Deus sabe. Fale com Ele nessa hora. Pai, eu quero pedir a tua direção nesta palavra, meu Pai. Eu tenho certeza que muitas vidas vão sair daqui ricamente abençoadas, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, a palavra te pertence. E eu quero, meu Pai, ser um instrumento, um vaso nas tuas mãos, um canal que seja, meu Pai querido e santo, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Opera de uma forma tremenda, especial, que toda qualquer tentativa do inimigo, meu Pai, contra esta palavra, que vai por terra, pelo poder do nome de Jesus, toda atuação do inimigo que porventura vem, meu Pai, contra a tua igreja, meu Deus, para não compreender a palavra, para tentar roubar a palavra que será lançada, em nome de Jesus, seja repreendido, ó Pai. Nós amarramos o valente nesta noite, anulamos as forças do inimigo pelo poder do nome de Jesus Cristo e declaramos a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode dizer glória a Deus? Toma seu assento aí, em nome de Jesus. E você vai prestar bem atenção sobre aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Acabe aqui era um rei de Israel, politicamente forte, poderoso, moralmente corrupto, Ele casou-se ali com uma serva, uma serva-vergonha chamada Jezabel, que promoveu a idolatria, provocando a ira de Deus e levando até este rei a uma adoração. E você vê nesse texto que levantou ali até deuses para ser adorado. E tinha ali um Deus, com S, um Senhor minúsculo, Baal, que era um Deus supremo, Deus dos cananeus, Deus da fertilidade, Deus da chuva e da vegetação. Não um Deusinho pobre, que o nosso Deus é muito mais, Nosso Deus é um Deus que, quando Moisés disse: eu vou até o grande Faraó, e o que eu vou dizer? Quem é que me mandou? Diga o que o eu sou te mandou. O que o povo precisa, eu sou. Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu. Meu filho, nosso Deus é um Deus que supre todas as necessidades. O que você precisa, Ele é. O que você precisa, Ele
de um Deus da chuva. Ele não é um Deusinho qualquer, nosso Deus é poderoso. É por isso que nós servimos esse Deus. E aqui fala da adoração a Baal. Essa adoração a Baal não era só aquela reverência que as pessoas fazem diante do santo, abaixando a cabeça e curvando, não. Essa adoração envolvia prostituição e sacrifício de criança. Era sacrificado criança nesta adoração a Baal, nesses cultos que era promovido a Baal. E em Juízes 2,13 diz assim: portanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Astarote também era um capeta, também um demônio, era a deusa da guerra e da fertilidade e era a mulher de Baal. O capeta também aqui tinha mulher também, né? Você vê que o cão é assim, né? O diabo também tem a esposa diabética, né? Tem o diabo e a diabetes. Então, capeta aqui estava assim, e Acabe se casa com essa mulher Jezabel, um sinônimo de iniquidade, feitiçaria, traição, sedução. Era uma mulher que levou realmente esse rei e o próprio reino dele realmente à falência. Mas em tempo em que o povo vivia em pecado, em idolatria, uma frieza tomou conta do povo nessa época, mas a Bíblia diz que Deus levantou Elias. Nesse tempo de perdição, Deus levantou o profeta. A Bíblia diz em 1 Reis, ainda pertinho, 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21, se você puder abrir. 1 Reis 18, 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Querido, olha para mim aqui. Elias simbolizando aqui a igreja hoje. Elias foi levantado em uma época para defender ali, né? Para levar aquele povo, a missão realmente de Elias era levar aquele povo ao arrependimento, que estava vivendo aquele povo distante de Deus, estava vivendo uma apostasia, um abandono de crença, e Elias foi levantado para se reconciliar com o Senhor, para que aquele povo se arrependesse da vida que eles estavam levando, se voltasse para Deus, parasse de adorar a Baal, parasse de adorar Astarote e se voltasse para o Deus verdadeiro. Elias foi levantado com essa missão, e a igreja não é diferente. Nós fazemos muita coisa como igreja hoje, mas o papel da igreja hoje foi levantado para fazer como Elias, pregar contra o pecado, pregar contra os deuses Baal e Astarote que tem se levantado em nosso meio e até na nossa volta. A igreja, nós não somos igreja aqui, nós somos igrejas para ser igreja lá fora. Aqui a igreja é eu e você, e eu e você como igreja temos que sair para fora e defender esse Deus que nós servimos diante do Baal que estão lá, e pessoas que estão se curvando e adorando a Baal e a Astarote. A igreja do Senhor não pode ficar omissa ao pecado. Pessoas estão hoje à nossa volta. Nós temos que entender, o pecado está aí. Nós somos contra o pecado, nós somos contra o pecador, nós amamos o pecador. Um dia fomos pessoas que estávamos perdidos também no pecado, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Alguém foi levantado por Deus para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Pessoas usou de sabedoria para que a palavra chegasse até nós. Pessoas estão vivendo o pecado e muitas vezes pela nossa amizade com essas pessoas não estamos comendo, omitindo de pregarmos a palavra. Mas o Senhor levanta Elias e chega até o povo e diz assim: e aí, filho, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Baal serviu, se é Deus serviu. É momento da igreja poder se levantar e decidir, porque quem tem que decidir é o povo lá fora, mas muitas vezes a igreja não se decidiu. Se é Deus ou é Baal, você decidiu? Ei! Não, pastor, eu decidi é Deus. Se é Deus, então não fique entre dois pensamentos. Diga para o povo: é Deus ou é Baal? Não fique entre dois pensamentos. Nós somos a igreja de Cristo. Você foi chamado para fazer a diferença sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus, sobre a tua vida, antes que está ao seu redor. O que é que nós como igreja estamos fazendo se fomos levantados para pregar contra o pecado? Mas é difícil. Deus é um Deus que nos dá sabedoria. Não fique entre dois pensamentos. Ou é Baal, ou seguiu. É Deus, então segue-o. Querido, nós somos a igreja que vamos servir ao Senhor. Vamos seguir ao Senhor. Só que não podemos deixar com que o pecado lá dentro
Não podemos deixar que o pecado domine. O pecado nos afasta de Deus. As pessoas estão afastadas de Deus. Aquele povo estava afastado de Deus. Deus levanta aquele homem num tempo de perdição total para pregar a verdade. A igreja está hoje no mundo para ser levantada para pregar a verdade. Fala com o teu irmão, você foi levantado para pregar a verdade. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Podemos buscar no Senhor às vezes, vamos buscar às vezes. Nós vamos cumprir o nosso papel. Vamos cumprir o nosso chamado. Está difícil hoje como igreja pregar para as pessoas. Nós vamos pedir com que o Senhor nos dê a autoridade dos céus. Porque muitas vezes nós estamos concordando com as pessoas aí fora. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém nos caminhos do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na tua lei, medita de dia e de noite. O prazer tem que estar na lei do Senhor, e quando a lei de Deus está dentro de nós, nós não aceitamos o pecado, nós não deixamos que o pecado bate a porta e fazemos com que ele entre e faça morada. O pecado tem que ser banido, porque um dia nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida para Jesus, e hoje estamos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Vamos levantar. Mas muitas vezes deparamos com o pecado, temos medo de pregar, temos medo de falar. Use sabedoria da parte do Senhor, porque muitas vezes a gente está abraçando, beijando, concordando com tudo, na rodinha dos escarnecedores, aplaudindo o que o mundo está fazendo. Não, você pode até viver como muitos têm parentes, pessoas, como vivemos aí, teve aí as festas, né, de finais de ano, tal, de repente você teve lá, né, com pessoas da família, que bebe e tal, é importante respeitar, mas você deve levar a pessoa bendita de Jesus até a vida deles, para que eles possam se arrepender dos caminhos que estão levando. Mas nós não podemos concordar com que a prática que eles estão vivendo aí está errada. Não, nós temos que viver a verdade e pregar a verdade. É difícil nos tempos que nós estamos vivendo? Sim, porque tudo pode, tudo está liberal. Não. Você é diferente. O Senhor te chamou, você é diferente. Fala para o teu irmão, você é diferente. A igreja foi levantada. Não nos conformeis com esse mundo. Fala para o teu irmão, não se conforme com o mundo. Se conformar com o mundo é o que? É deixar com que o mundo nos deforma. Não deixe com que o mundo te deforma. A tua forma é de Cristo. Você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe com que o mundo te deforma. Não deixe. O mundo não pode te dar forma. Você já tem a forma de Cristo. Você parece com Cristo. É igual a Cristo. E tem a mente de Cristo. Não nos conformeis com este mundo. O mundo está aí com toda a sua maldade, com todo, o seu jeitinho de se achegar, mas nós somos a igreja levantada para defender a verdade. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque é contigo mora o Espírito da verdade. Fala para o teu irmão, contigo está o Espírito da verdade, irmão. E Elias também é um ensino da igreja de Cristo, porque ele dependia de Deus. Diga assim, Elias dependia de Deus. Olha só, nesse tempo, querido, abra aí 1 Reis capítulo 17. Olha só, algo interessante aqui também, em relação ao ministério de Elias. 1 Reis capítulo 17, verso 1 aí, 17, verso 1. Então Elias, o presbítero dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira a Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Ali ele profetiza que não haveria chuva, só que ele ia passar também pela mesma prova que ele estava profetizando. Ele ia passar pela mesma luta, mesma dificuldade, porque não vai haver
Quando você dá a palavra conduzida por Deus, Deus te sustenta. Não precisa ficar com medo, Deus te sustenta. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Querido, Deus ele usa ali, né, um pássaro, né, que justamente gosta de carne, o corvo, né, e não comia carne. Que interessante, né, irmão? Justamente o corvo que era chegado na carne, né, e trazia carne para servir o profeta de Deus de dia e de noite, e ele bebia ali do ribeiro. Mas passando o dia, a torrente secou. Quer dizer, aquilo que ele tinha dito como promessa, que não havia chuva, realmente estava acontecendo, porque não chovia sobre a terra. Glória a Deus. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, por onde ordenei uma mulher viúva que ali te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Querido, Deus foi sustentando e conduzindo Elias em todo o tempo da sequidão. Em todo o tempo de escassez, Deus foi conduzindo Elias. Elias, aqui, representando ali, sendo um símbolo da igreja, dependia de Deus, e hoje a igreja não é diferente. Você entregou a vida para Jesus? Um dia você andava segundo as suas forças, mas um dia você falou: agora eu não consigo mais, eu vou me render ao Senhor. Você passou a depender totalmente de Deus. Hoje a tua vida está nas mãos do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Você depende totalmente do Senhor. Não ande pelas tuas forças, não faça nada pelas tuas forças, anda pelas forças do Senhor. Ele te chamou e Ele vai te sustentar. Fala para o teu irmão: Ele te chamou e Ele vai te sustentar. O que diz no Salmo 23, o pastor Luiz pregou aí esses dias, né? O Jeová Jireh, Deus provedor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Mateus 6,25, você não precisa abrir, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não temos muito mais valor do que elas? Você vale muito mais do que o passarinho. Nós temos muito mais valor que as aves do céu. O Senhor cuida de você, querido. Você é a igreja do Senhor. A dificuldade pode bater na tua porta, mas você é a igreja de Cristo. O Senhor vai te sustentar em todo momento. Pastor, o desemprego bateu na minha porta. Não se preocupe, Deus não vai te deixar faltar nada. Salmo 37:25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquele que é do Senhor, a igreja de Cristo, não vai bater na porta de ninguém para pedir e mendigar. Deus vai te dar o sustento. Deus vai te dar o sustento a todo momento, a todo instante, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Não faltou para Elias, não vai faltar para você. Lucas 22:35, e disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforjes, sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? E os discípulos responderam: não faltou nada, não faltou nada, não vai te faltar nada. Seja fiel ao Senhor como a igreja de Cristo. E o que é que vai faltar, pastor? Não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Fala assim: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija vai faltar. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar. Pastor, fulano, meu plano tem uma ceia assim, minha ceia foi. Fique em paz, Deus não vai te deixar faltar. Vamos ler versículo 37 ao 38. Primeiro Reis, capítulo 18, 37 ao 38. Aqui o momento em que ele fez a oração
capítulo 37, onde ele desafiou aqueles profetas de Baal. Respondeu-lhe o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então diga assim: caiu o fogo do Senhor. Caiu o fogo do Senhor. Amém. Orar e o fogo caiu. Deus levantou a igreja para orar e o fogo caiu. A gente louva que o fogo cai, né? E tem que cair mesmo, para avivar as nossas vidas, para nos tirar do pecado, da idolatria. O fogo aqui precisou cair para tirar esse povo da frieza que estava vivendo. A igreja de Cristo foi levantada também para orar e o fogo caiu. Deus levantou Elias naquele tempo para orar e o fogo cair. A igreja hoje tem que orar e o fogo cair. Pastor, por que é que muitas vezes o fogo não cai? Porque falta, a Bíblia diz aqui, que antes dele orar para o fogo cair, ele reparou o altar. Tem que reparar o altar antes do fogo cair. E muitas vezes, tem pecados que estão em oculto, a pessoa não confessa, não larga, não deixa. E aí sobe aqui, está ministrando, ele está com o pecado escondido. Ele acha que é só ele ali, querido, vai afetar todo o ministério. Tem que banir o pecado. A Bíblia diz que é um advogado fiel e justo que está pronto para nos perdoar. Nós temos que estar pronto a pedir perdão, a nos arrepender e largar. Tem muita gente que não quer reparar o altar. Querido, você está comprometendo todo o grupo. O fogo não está caindo, a coisa não está acontecendo, está muito barulho de lado. O barulho é grande, é bonito, mas o fogo não vem. Nós precisamos do fogo. Nós precisamos de música bonita cantar, pregador que pula, nós precisamos da unção do fogo de Deus. O fogo vem, querido, sobre as nossas vidas para a gente continuar firme na presença. A presença do Espírito Santo, que é fogo, a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo, a presença dele é fogo, nós precisamos do fogo de Deus. Mas a igreja precisa banir o pecado, reparar o altar. Muitas vezes a gente é homem para pecar, mas não é homem para se arrepender. Deus está precisando de pessoas valentes para se arrepender também. A consequência do pecado vem, mas não coloque todo um grupo em risco e a igreja deixando de ser abençoada. Nós que subimos aqui, eu estou subindo aqui hoje, subo aqui há mais de 12 anos, com temor e tremor a Deus, porque a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. Eu tenho que subir com temor e tremor, porque Deus vai cobrar de mim o momento em que a palavra é ministrada. Aquele que sobe e toca, santifica a vida. Para Deus. Participo do coral, participo dos queridos. Não coloque em risco todo um grupo que ensaia, que se prepara, que se consagra. Toma cuidado, querido. Repara o altar antes. Deus te dá a oportunidade para reparar o altar. Deus te dá a oportunidade. Fala para o teu irmão, repara o altar e esse vai cair. Amém? Fomos levantados. Igreja. Nós como igreja, querido, não somos diferentes de Elias. Elias é um símbolo da igreja porque foi perseguido por pregar a verdade. Fala para o teu irmão, você vai ser perseguido também. Muitos não pregam porque tem medo da perseguição, tem medo da luta, tem medo da prova, né? Em 1 Reis capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, a endemoniada, disse assim: faça-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a um deles. Como que aconteceu isso? Elias passou a peixeira na cabeça do povo, a mesma coisa. Ela falou: fala para aquele profeta que vai acontecer a mesma coisa, vão passar a espada no pescoço dele. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, ficou com medo, e foi, e chegou a Berseba, que
deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que a meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Tem pão cozido sobre as brasas. Meu irmão, tinha até uma fogueira que o anjo caprichosamente fez, um pãozinho cozido ali, ainda preparou uma água fresquinha do ribeiro e falou: filho, não desiste não, perseguição vai vir, porque você é meu, eu te chamei com propósito, a luta vai vir, as provas vai vir, querido. Muitas vezes tem prova, luta batendo na tua porta, é porque você é de Deus, é porque você tem se colocado, se posicionado para ser um vaso, instrumento na presença do Senhor. Depende do seu trabalho, você tem feito a diferença, não tem tido medo de falar do amor de Cristo para as pessoas, você tem cruzado os braços e feito a diferença na faculdade, onde você tem andado, onde Deus tem te dado oportunidade, você tem falado do amor de Cristo. Luta vem, perseguição vem, mas não desanime, não fique com medo, não fique pasmado. Muitas vezes vai vir, como o próprio Elias veio, desejo de querer se matar, de falar: meu Deus, não aguento mais. Muitas vezes vem, quantos aqui eu acredito que já deve ter falado: Deus, me mata, me leva, não aguento mais, tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade, tanto momento ruim, tanta conta para pagar, é água, luz, é isso, é aquilo, é carneiro, é um monte de coisa. E agora em janeiro começa mais ainda, um monte de conta para pagar. Me leva, não, Deus não vai te levar, Deus vai dar condição de você pagar tudo que você tem que pagar, vai te saldar todas as dívidas que você tem que saldar, porque Deus te chamou, Deus vai te usar muito nessa terra, você não vai partir agora não, tem muita vida e muito vigor que Deus vai te dar. Os que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as tuas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que espera no Senhor terão forças renovar. Timóteo 3,12, também todos os que piamente quiseram viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Coríntios 4:8-9, todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não somos, o Senhor nos sustenta, o Senhor vai te sustentar. Faça a vontade do Senhor, caminhe na presença do Senhor, e Ele vai te conceder coisas tremendas e grandes sobre a tua vida. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que antes foram no passado, companheiros. Nós somos diferentes. Faça a vontade do Senhor. As lutas virão, mas é o Senhor contigo. Você vai na frente, o Senhor também tem anjos guardando a tua vida. A todo instante tem anjos guardando a tua vida. Pastor, não estou vendo. Abre os olhos da fé. Deus vai te surpreender. Fala para o teu irmão: está desanimado? Fala: levanta a tua cabeça. Gente, eu vou encerrar. Diga assim: Elias, o símbolo da igreja de Cristo. Diga assim: porque ungiu profetas, reis e sacerdotes. Diga assim: a igreja de Cristo deve levantar líderes. Amém? Tem que haver um desejo no coração em liderar. Deus precisa levantar líderes na igreja. Tem que haver o desejo no coração da igreja se levantar para trabalhar na obra, para trabalhar para o Senhor. Eu quero ler aqui que é interessante, 1 Reis capítulo 19, verso 15. Ele diz assim: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Vinci, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel de Eloá, ungirás profeta
Deus quer levantar líderes aqui. Deus vai levantar líderes aqui. Para que líder, meu filho? Líder precisa ser levantado na igreja. Ministérios precisam ser levantados na igreja. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Levantou o diaconato, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais continuamos sobre eles impondo este negócio, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai de 2 líderes abençoados, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Deus ainda está levantando homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Amém? Deus vai levantar você. Fala para o irmão, Deus vai levantar você. E para encerrar, diga assim: Elias, como símbolo da igreja de Cristo, foi levado aos céus. Segundo Reis 2:11, a Bíblia diz que ele foi levado ao céu como? Fala mais alto. Ele foi levado como? Diga mais alto. Fala para o teu irmão, errado. Carruagem de fogo só foi para separar ele do profeta. Ele foi levado no redemoinho. A carruagem foi para separar. Foi levado aos céus do redemoinho. Você como igreja de Cristo, 1 Tessalonicenses 4:16-17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Bem, se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Seremos como Elias. Se você não vê a morte aqui, você verá o Senhor Jesus te buscar. Tú eres digno, siempre digno. Tú eres digno, siempre, siempre. Todos los días, cada minuto.